vídeo para falarmos do Flamengo, que está nas quartas de final da Libertadores da América após dar uma aula no Internacional. Mas tem gente no Internacional que parece não querer seguir os passos do Flamengo para ter sucesso e prefere fazer críticas ao rubro-negro carioca. Declarações lamentáveis do presidente do Internacional após, repito, tomar uma aula do Flamengo em 3 jogos. No agregado 6-1, fora o baile. Mas a vitória do Flamengo dentro do Beira-Rio não foi uma surpresa para mim. Eu falei como é que seria o roteiro do jogo. E aconteceu dentro do Beira-Rio exatamente como nós estávamos imaginando. Mentira, não foi exatamente. Eu errei em apenas um ponto. E eu vou mostrar para vocês no vídeo de agora. E vamos falar também sobre contratação. O Flamengo não vai parar. Pretende contratar jogadores já para a disputa das quartas de final da Libertadores, que tem datas marcadas. E também Pulgar, sabia que ele pode retornar? Antes de mais nada, uma análise bem franca do que foi o Flamengo em cima do Internacional. Falei na minha introdução aí, foi uma aula do técnico Felipe Luiz. Tem que parabenizar muito esse treinador, que tem uma matéria-prima muito boa para trabalhar. O elenco do Flamengo é maravilhoso. Estamos falando de um elenco, por exemplo, o Vinha, que seria titular em vários clubes da Série A do futebol brasileiro, nem relacionado está sendo. Porque, segundo o Felipe Luiz, a concorrência é grande. Estamos falando de um Michael que nem relacionado está sendo. Juninho, que embora não seja prime, mas seria titular em vários clubes da Série A. O elenco do Flamengo é maravilhoso, mas se está desempenhando dentro de campo é graças também ao trabalho do Felipe Luiz. Não adianta nada você ter um elenco muito bom se o treinador não souber trabalhar. E o Felipe Luiz sabe trabalhar, ele vem mostrando isso e mostrou isso nos 3 últimos jogos, os 3 jogos contra o Internacional. O Flamengo deu um baile nos 3 jogos, com 3 formações diferentes. No jogo de ida da Libertadores, no final de semana, no Campeonato Brasileiro e ontem, quarta-feira, também pela Libertadores, foi um baile. Pois é, eu só não acertei 2 coisinhas aí. Quem iria fazer o segundo gol, que eu acabei falando com o Gonzalo Plata, que não seria nem um absurdo, tá jogando muita bola, e acabou sendo o Pedro. E eu falei que o Internacional, em determinado momento, ia apertar o Flamengo, fazer uma pressão no Flamengo. E nem isso aconteceu. Não aconteceu nada disso. O Flamengo em nenhum momento foi pressionado pelo Internacional, em nenhum momento levou susto, nada. Foi um passeio do Flamengo dentro do Beira-Rio, em todos os sentidos. O plano de jogo do técnico Felipe Luiz deu certo em tudo, desde o setor defensivo até o setor ofensivo. O Flamengo está se tornando o Real Madrid do futebol brasileiro e isso tem assustado muita gente. Não é exagero dizer isso. Olha o time do Flamengo. O Saúl chegou jogando bem. O Jorginho está comendo a bola. O Arrascaeta é chovendo molhado. O Flamengo tem um Pedro no banco de reservas. O Flamengo tem um Everton Cebolinha no banco de reservas. O Flamengo tem atualmente o maior contrato de patrocínio master do futebol brasileiro. Top 10 do mundo. O Flamengo está se tornando uma força absurda. E isso tem assustado muita gente. E o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, após ser eliminado da maneira que foi eliminado para o Flamengo, falou sobre a diferença financeira em relação ao Flamengo e aos demais clubes do futebol brasileiro. Precisamos cuidar disso para manter a competitividade. Vamos pegar a declaração dele inteira, porque isso aqui é um absurdo. Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam. Um investimento de 277 milhões de reais nessa janela do Flamengo contra um investimento de 27 milhões de reais do Internacional. São 10 vezes mais. Nas últimas 4 janelas são 600 milhões de reais de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar nisso. É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento. Mas o fato é que é um tema importante que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos. Fecha aspas. Na boa, Alessandro Barcelos, isso aqui beira o ridículo.
O Flamengo está se tornando essa força porque o Flamengo resolveu tomar o remedinho amargo em 2013. Na ocasião, abriu mão do Wagner Love, porque não tinha condições de pagar o salário do Wagner Love. Ou seja, quis fazer uma reformulação financeira. Começou em 2013, estamos em 2025. E o que o Internacional faz? Vai na contramão. O Internacional contrata sabendo que não pode pagar. Isso, para mim, é um absurdo. O Internacional jogou com o Thiago Maia ontem de titular, sendo que nem pagou ao Flamengo ainda. É muito fácil falar de diferença financeira quando o próprio clube, no caso você, não quer fazer aquilo que deveria fazer. Porque não deixa de contratar para pagar as dívidas. Vocês devem ao Flamengo, devem dever a outros clubes e continuam contratando. É que nem eu, vou dar um exemplo aqui. Eu estou devendo, sei lá, o meu cartão de crédito e continuo comprando carro novo, continuo pagando viagem cara. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Essa declaração aqui não tem nenhum embasamento. Está falando isso porque foi eliminado. E foi eliminado dentro de campo. Inclusive, você deveria estar mais preocupado com o gênio, entre aspas, que teve a ideia do papel picado antes de a bola rolar. Porque o maior prejudicado foi o Internacional. Eu não tenho dúvidas disso. Para o Flamengo, aquilo ali foi maravilhoso. Maravilhoso. E o Internacional não foi eliminado por conta da diferença financeira, não. Sabe por quê, Alessandro Barcelos? O seu time é bom. Ou o Bernabé é um jogador barato. O Alan Patrick é um jogador barato. O Ener Valencia é um jogador barato. O Borré é um jogador barato? Acho que não, né? O Thiago Maia é um jogador barato. O Rocher, goleiro, é um jogador barato. Então não foi a diferença financeira, não. Sabe o que foi? Trabalho. O técnico Felipe Luiz deu uma aula no seu treinador Roger Machado, que eu não acho um treinador ruim, não. O Roger Machado é bom treinador. Mas o Flamengo foi eliminado porque ele não soube vencer o Flamengo. Ele não soube montar a equipe para vencer o Flamengo. O Flamengo foi melhor nos 3 jogos contra o Internacional. Nos 3 jogos. E foi melhor por quê? Porque o Felipe Luiz, que tem um bom elenco, sabe tirar proveito do seu bom elenco e deu uma aula no Internacional nos 3 jogos. Então dizer que o Flamengo passou pelo Internacional por conta da diferença financeira é um absurdo. É um absurdo. E se você quiser seguir os passos do Flamengo, tá aí. O manual tá aí. Segue quem quer. Lê quem quer. Mas ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer passar pelo que o Flamengo passou lá em 2013. Ninguém quer. Aí é muito fácil justificar a eliminação em cima da diferença financeira. Engraçado, né? Será que no Campeonato Gaúcho ele vai dizer isso quando o Internacional for campeão em cima, sei lá, do Juventude? Que a diferença é grande também, né? Internacional e Juventude, se você for olhar o elenco, gasto, folha salarial, é bem grande. Então, com todo o respeito, Alessandro Barcelos, vocês foram eliminados na bola. Não é por conta da diferença financeira, não. Pelo contrário, vocês deveriam olhar para o Flamengo e aprender com o Flamengo. Tal como outro dia um dirigente do Corinthians disse que gostaria de seguir os passos do Flamengo. E teve torcedor que não gostou, teve dirigente que não gostou, mas é verdade. O Flamengo hoje é exemplo. Segue quem quer. O Flamengo, o BAP deu uma entrevista aí à Flamengo TV e falou: nós temos o Real Madrid como exemplo. E é isso. Você tem que se espelhar nos maiores, nos melhores. Não é, entre aspas, justificar uma queda essa muito merecida na Libertadores da América. E o Flamengo não para por aí. O Flamengo busca reforços, já pensando nas quartas de final da Libertadores da América, que será diante do Estudiantes. E repito, hein, embora o jogo de ida seja no Maracanã, jogo de volta na Argentina, o Flamengo é favorito para esse duelo, mas é só daqui a um mês, tempo suficiente para o Flamengo, que está de olho no mercado, conseguir a contratação de alguém. E ontem o Felipe Luiz ainda deu a entender que o Pulgar pode voltar já para as quartas de final da Libertadores.
O Pulgar deve estar se coçando para voltar mesmo, vendo que o Jorginho e o Saúl estão jogando. Eita, eu preciso voltar, vou perder minha vaga. E assim, quem tende a ganhar é o Flamengo. Então, o Flamengo está se tornando o Real Madrid das Américas e isso tem deixado muita gente espantada, com medo. E é isso. É daí para cima o Flamengo, porque pelo que a gestão vem fazendo, vou te falar que isso não quer dizer que o Flamengo vai ganhar todos os campeonatos, tanto é que foi eliminado na Copa do Brasil, mas isso quer dizer que o Flamengo vai brigar sim por todos os títulos. Arrisco a dizer que no Campeonato Brasileiro, a dúvida é quando o Flamengo será campeão e qual rodada? Porque eu não vejo o Flamengo perder um título do Campeonato Brasileiro. Eu falo Campeonato Brasileiro porque essa competição, ela entre aspas, vai premiar o time mais regular. E para mim, o Flamengo é o time mais regular no futebol brasileiro. Nem o Palmeiras é tão regular atualmente como o Flamengo. E o Flamengo só vai melhorar. O Flamengo está passando por uma transição de mudança no elenco. Daqui a um mês o elenco vai estar melhor no ponto de vista desempenho dentro de campo. Então, Libertadores a gente sabe que é diferente, mata-mata, tudo pode acontecer. Mas Campeonato Brasileiro, como o time mais regular é campeão, dificilmente esse título sai do Flamengo. O Flamengo segue ativo no mercado e já planeja reforços visando a temporada de 2026. De acordo com o jornal O Dia, a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de contratar Gabriel Grando, goleiro de 25 anos, atualmente no Grêmio. O atleta, formado na base gaúcha e com 1,92 metros de altura, recusou recentemente uma proposta de renovação. A movimentação surge após Matheus Cunha, reserva de Agustin Rossi, encaminhar um pré-contrato com o Cruzeiro. Sem oportunidades na Gávea, o goleiro deixará o Mengão em 2026, obrigando o Flamengo a planejar um substituto para o argentino. As conversas entre Grando e Grêmio por uma possível renovação seguem em andamento. O Flamengo observa atentamente o andamento das negociações e pode fazer uma proposta em breve. Sem muitas oportunidades em Porto Alegre, Gabriel Grando quase defendeu o Palmeiras nesta temporada, mas os clubes não chegaram a acordo. O vínculo com o Grêmio é válido até dezembro de 2026.